Bora ver se melhora agora, hein, gente? Opa, deixa eu ver aqui. Vamos lá, Gisele mandou já. Vamos ver se pega agora. Oi, Gisele. Agora, que tal? Pois é. Será que é só tu tira do teu, tu tá no teu Wi-Fi e no 4G Não, juntos? agora eu tirei, eu tô no 4G mesmo, melhor. Ah, Tirei. então acho que agora vai. É. Então, como eu estava dizendo, e aí saudando todo mundo que entrou, eu vi a Clarice agora, eu vi várias pessoas maravilhosas, Valena, querida, doutora Silvana, o Alex, querido É Alex, verdade. nosso professor, Renatinha. Bom, nós estamos dentro da curva pandêmica. A pergunta do professor Ney para retomar foi no seguinte sentido: qual é o papel das instituições? Eu falava do professor da UFPA, que falou assim, sem nenhuma pretensão, despretensiosamente, que as instituições vão passar e todo mundo vai passar pela pandemia e como é que elas vão ficar. E aí a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho estão demonstrando para que é que eles servem. Se havia o discurso da extinção, agora o que é que a gente tem feito? E eu falava no especialista em meio ambiente do trabalho. Nós Hum, temos uma coordenadoria que eu também fiz parte, 4 anos, honrosamente, com a nossa chefe hoje, a doutora Cíntia. Nossa, tudo é meio ambiente do trabalho. Se a gente parar para pensar, tudo envolve o meio ambiente do trabalho. Se é você verdade. está em uma discussão de teletrabalho, meio ambiente do trabalho. Se você está na discussão, isso tudo envolve o quê? A pandemia. Esse problema da situação da pandemia é quem é atividade essencial, quem não é atividade essencial. Então, o Ministério Público do Trabalho disse: nós temos que ter um norte. A partir de fevereiro, praticamente dos primeiros casos, ou do primeiro caso diagnosticado de Covid, houve a expedição de uma nota técnica, que é um documento, como o nome já diz, nota técnica, ou seja, voltado para um aspecto dentro do perfil a que ela se propõe, voltada aos membros do Ministério Público. Esta nota técnica foi editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e foi para toda a instituição MP, de um modo geral. Não foi para o MPU, não foi para o MPE, não foi para o MPM, não, para todos os ramos do Ministério Público. O Ministério Público é uno e indivisível e tem um papel e atribuição constitucional. A sua competência é um detalhe, porque todos Hum, nós somos MP, esquecem-se disso. Então, a ideia ali é atuar, coordenar ações. E que ações? Se é pandemia, eu estou falando em doença. Se é doença, quem é a primeira linha de frente? O profissional da saúde. Nós estamos verdade. tratando de um bem constitucional, internacional, Organização Mundial de Saúde, a OSHA, os documentos, o papel das instituições internacionais, primordialmente a Organização Mundial de Saúde, que teve todo, está tendo todo esse seu papel. Então, como esquecer todo esse cenário internacional e o próprio cenário constitucional pátrio? É E a verdade. partir da noção do artigo 225 de meio ambiente, a partir do artigo 7º, e com a nota técnica sendo um refletor, iluminando o palco do MP, nós nos olhamos internamente, o Ministério Público do Trabalho, e liderados pelo nosso timoneiro, que não dorme, a gente brinca, ele está 25 ou 26 horas do dia, se existissem as 26 horas, o doutor Alberto Balazeiro, que eu digo sempre, hashtag chefe, você me representa, Grande abraço para ele o é Balazeiro. maravilhoso. E o Excelente profissional. doutor é um profissional que realmente merece todos os elogios. E ele pegou, olhou internamente e disse: o que vamos fazer, como vamos nos pautar? Vamos fazer um grupo nacional Covid, com a participação de vários colegas maravilhosos,
colegas estudiosos do panorama internacional, do panorama nacional, professores, não professores, não interessa o nome, o que interessa, todos membros da instituição MPT. E para atuar todos juntos, articulados, esquecendo bandeiras ou flâmulas ou qualquer opção que tenhamos internamente. E aí, a partir desse grupo, qual é a primeira ideia? Dialógica, ou seja, notas técnicas desse grupo nacional, foram 7 primeiramente expedidas, e essas notas técnicas vieram para formatar qual seria o papel da instituição ministerial, que seria, primeiro, recomendando aos setores essenciais, setores esses, hospitais, laboratórios, farmácias, clínicas, qual seria uma pauta técnica. Agora, tirando do nada, ou seja, viraríamos super-homens, mulheres, ou mais atuais, me digam aí, ou outros super-heróis, não. A partir de uma técnica da Anvisa, a partir de boletins epidemiológicos, especialistas, infectologistas. Então, nós tivemos documentos de autoridades internacionais de saúde e segurança do trabalhador, a OSHA, né? E a OSHA, e também de outros documentos internos de saúde, de boletins epidemiológicos, e aí ficamos envoltos nessa situação. Com o auxílio dos nossos profissionais de saúde, os engenheiros do trabalho, os médicos do trabalho, também nesse papel do Ministério Público do Trabalho. Não esquecendo também o Sereste, eu vi até uma carinhosa aí, integrante já do grupo, que está nos ouvindo e nos dando essa honra, sermos ouvidos aí do Sereste, uma terapeuta. Então, profissionais de outras áreas que estariam ali para contribuir. Então, não é o direito pelo direito, é o direito à saúde com os profissionais que verdadeiramente consigam nos dizer onde estão os entraves, os obstáculos, onde vai ser o porvir, o amanhã do caos ali no hospital. E é verdade, temos, foram expedidas zilhões de recomendações, milhões de recomendações, expedidas a todos os hospitais privados. Para quem tem dúvida, os alunos que nos escutam, hospitais públicos, porque pela súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, a competência é da Justiça do Trabalho, por via de consequência do Ministério Público do Trabalho. Excelente. Então, hospitais públicos, hospitais privados, todos agasalhados pelas mesmas tratativas, diretrizes, como nós chamamos internamente. Essas notas técnicas foram elaboradas por todas as nossas coordenadorias, pensando aí não só de meio ambiente do trabalho, mas de fraudes, porque aí nós podemos ter fraudes, nós podemos ter aprendizes, nós podemos ter adolescentes em situações de risco, nós podemos ter crianças em situações de risco, nós podemos ter deficientes, é só pensar nos supermercados, nós podemos ter o idoso, ou seja, para concluir para os queridos profissionais e alunos que nos escutam e dão essa oportunidade para a gente. É verdade. Todos os vulneráveis, ou seja, até aqueles eventualmente discriminados, que são imunocomprometidos, como orienta o nosso Ministério da Saúde. Interessante, Gisele, 70 anos que e assim notas técnicas as mais variadas, desde o aspecto relacionado a quem está no combate da pandemia, né, os profissionais da área de saúde, e também, por exemplo,
notas que revelam preocupação também com o trabalho doméstico, né? A nota Sim. técnica explicitando sobre trabalho doméstico, os cuidados que devem ser tomados, orientações com relação ao que fazer caso a empregadora, né, seja acometida de Covid, e também com relação aos profissionais de aplicativo, né, Gisele? Ou seja, é muito mais amplo, né, do que se imagina, do que só o vínculo de emprego contratual privado. Porque a linha de frente logo do Ministério Público do Trabalho, e aí especificamente, regionalmente, da Procuradoria do Trabalho Regional da 8ª Região, assim como foi o cenário Brasil, a preocupação foi hospitalar, clínicas, farmácias, laboratórios, clínicas de saúde, mas depois observamos quem é que está ao lado. O transporte coletivo, os portos, porque a entrada de mercadorias, além dos portos, a questão, como o professor Ney está dizendo, supermercados, plataformas digitais. Hoje todos temos condições de estarmos nas nossas casas, nos nossos lares. Mas quantas pessoas estão se arriscando de bicicleta, de moto, e tem meta para conseguir ganhar aquele valor mínimo? Houve uma manifestação em São Paulo recente, fecharam vários trabalhadores de plataforma digital, a Paulista, quer dizer, até a contrário senso de que não pode haver aglomeração. E estavam lá, reclamando o quê? Melhores condições. Porque é muito fácil você dizer que é força maior, que é um evento inevitável, e o é, e aí eu vou me eximir de qualquer responsabilidade. Mas eu pergunto a vocês para uma reflexão que nos escutam. Qual foi o lucro das plataformas digitais? E aí não só falando do iFood, Rappi, Log e várias outras que já estão no setor, que até ainda nem chegaram para a região norte. Mas aí eu pergunto para vocês, eles perderam ou estão dentro de uma curva onde nós vamos falar que há lucro? Já existe um estudo elaborado e o lucro chega a mais de 120%. Repito, 120%. Então, isso fica claro na plataforma digital que alguém está tendo aí sucesso na pandemia. E quando eu digo sucesso, não é o sucesso em uma questão personalizada, longe de mim, o sucesso do seu empreendimento. Eu me propus aquilo e estou tendo condições de crescer. Ninguém está dizendo para não crescer. Não é esse o papel do Ministério Público do Trabalho, nem da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, eles querem apenas resguardar obrigações, garantias e haver um mínimo de dignidade para o ser humano. Um compartilhamento do que seja um trabalho saudável, um trabalho em que você observe o crescimento de ambos, seja do capital, seja do trabalho. E a plataforma digital é a que deu a disparada nesse cenário. Ela está em uma situação completamente confortável. Então, nós tivemos ações em São Paulo, iFood, Uber Eats, Rappi, algumas tivemos sucesso nas liminares, outras, as liminares foram cassadas no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, lamentavelmente, mas estamos ingressando com as medidas cabíveis. No caso, foi o agravo regimental e também a petição de litisconsórcio na própria ação. Professora Gisele, talvez seja interessante reportar aqui que essas ações elas não pressupõem necessariamente a adoção da tese da existência de vínculo de emprego, porque elas tutelam o meio ambiente, né, desses trabalhadores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então isso é importante reforçar isso para os nossos... O nosso especialista tocou em um ponto essencial: meio ambiente de trabalho,
seja a ótica que for, laboral, ou meio ambiente, pensando no nosso verde, que é maravilhoso, em todas as suas nuances, ele não pressupõe agora especificamente o laboral, a questão da relação, do elo, do vínculo, em se falar em subordinação. Meio ambiente está desatrelado dessa noção. O meio ambiente é muito mais o seu papel axiológico, valorativo na sociedade. Então, a densidade, a carga dele é muito maior, é muito mais. Se tu me permitir, Gisele, porque tu sabe que é um dos temas que eu sou apaixonado, né? Que é o direito ambiental. Claro. E é importante dizer isso mesmo. Acho que é que o meio ambiente ele é um bem jurídico autônomo. Ele tem pulsão e vida própria e demanda tutela jurídica específica e autônoma. O que eu quero dizer com isso? É que a pessoa humana ela tem direito ao meio ambiente equilibrado em todas as suas dimensões, né? Nós sabemos disso. Inclusive do meio ambiente do trabalho. Né? O artigo 200, inciso 8, né? E também o artigo 7º, 22, deixam claro isso. Então, o direito ao equilíbrio ambiental ele está diretamente relacionado à dignidade humana e independe do papel social que aquela pessoa exerce. Não interessa se ele é empregado, seletista, estagiário, avulso, autônomo. Todos têm seu meio ambiente do trabalho e deve ser equilibrado. Então, quando o Ministério Público do Trabalho tutela, vindica o equilíbrio do meio ambiente do trabalho dos obreiros de plataforma, isso não quer dizer que ele seja um empregado, né, Gisele? Na verdade, se tutela autonomamente o seu equilíbrio ambiental trabalhista. E é 225 da Constituição na veia, direito ambiental, ponto. Não é direito do trabalho. É que, lamentavelmente, o judiciário trabalhista, e aqui sem nenhum demérito, ao contrário, eu sou uma grande defensora... Crítica acadêmica, né? Mas a gente ainda precisa avançar muito, porque vem a noção, a ACP do Ministério Público do Trabalho está pressupondo que o entregador de plataforma digital seja empregado da iFood, da Rappi ou do restaurante. Não é. Não. Ali são as obrigações mínimas. Ele vai a um restaurante, ele tem contato com as pessoas? Ele não deve ter contato. Ele foi protegido, existe o equipamento máscara. de proteção, a máscara. Foi fornecido a ele o álcool gel? Não. Os nossos entregadores de plataformas digitais, os depoimentos são de chorar. Nenhum deles tem recebido. Os que possuem, se vocês receberem nas suas casas com alguma máscara, perguntem, eles estão pagando dos seus míseros reais recebidos a cada entrega, porque estão com medo de adquirir a doença, o vírus, e serem contraídos aí com a questão da pandemia. Então, obviamente que se eu era uma entregadora de plataforma digital, concordem comigo ou não, podem discordar, mas se eu recebia lá R$5 ou, sei lá, R$10 por entrega, pensem bem. Agora que as plataformas digitais possuem um lucro, no mínimo, vamos colocar aí arredondado de 100%, elas têm condições e devem fornecer, porque estão com uma mais-valia, um super faturamento. A máscara, o álcool, o sabonete líquido e um local para higienização. Nós não temos o local da higienização. Eles chegam nos restaurantes, não tem. E assim vai. É verdade. A questão desse trabalhador, ele é o todo exposto. Ele é, diríamos assim, até em uma expressão que dói dizer essa expressão, é um trabalhador de operação kamikaze. Ele está ali para ser o kamikaze da situação. É verdade. É ele que está indo em um local,
no outro, ele pega a comida, ele fala com as pessoas, ele não sabe quem vai atendê-lo em um condomínio. Todos os nossos condomínios, seja apartamentos, sejam de casas, todas as nossas casas, elas possuem pessoas que estão recebendo eles de máscaras? É verdade. Vocês todos, meus caros, a gente tem que refletir. Gisele, Dia a dia agora, tudo é, dói, dói. e tem um direito fundamental que ele está vindo à tona, a discussão a respeito dele agora com esse evento pandêmico, que é o direito fundamental à informação. Então não adianta você prover esse trabalhador de máscara, gel, né, se você não o instrui de maneira clara, precisa e adequada. Então ele precisa saber para que serve o gel e quando usar. Ele precisa saber para que serve a máscara e como manuseá-la. Ele precisa saber quando ele for fazer a entrega, ele tem que evitar o toque, ele tem que evitar a proximidade, 2 metros. Isto não adianta você fornecer os equipamentos se não existir uma instrução como anteparo para o uso adequado, não é verdade? O meio ambiente de trabalho não significa uma eteização do trabalho. Não é pensar É porque eu não posso apertar coraçãozinho aqui, eu não consigo achar. É comandar, capacitar, treinar para situações. E é isso que o Ministério Público do Trabalho ele se propôs nessas grandes ações. E teve que ajuizar, diga-se de passagem, que poderiam os que estão me ouvindo a dizer, mas aí, professora, a senhora está sendo contraditória. Não, não estou sendo contraditória com as premissas anteriores do diálogo. Nós temos que colocar que o Ministério Público do Trabalho recomendou. O Ministério Público do Trabalho tentou o diálogo, buscou um canal da via de mão dupla ou tripla, ou com vários profissionais, mas não obteve. Aí ele precisa do seu grande parceiro, quem é? Justiça do Trabalho, que não pode pensar só na epeização, tem que pensar o meio ambiente de trabalho como um conjunto de ações e condicionantes. É verdade. Então, essa é a ideia, é muito excelente. além. E olha, estão conosco aqui. Trabalhador kamikaze, todo Gisele. está contando para pegar sua bicicletinha. E vejo eu aqui da minha sacada, que tenho condições de estar aqui no apartamento, pegando a mão por causa do tempo, porque não me digam que não tem meta, porque há. Porque ele tem que fazer uma meta pessoal para ele poder receber um valor que corresponda ao risco que ele está ali para a situação. Então, é uma via dolorosa. Então, temos ele na contramão, ele está vendo que o trânsito está menor, então é tudo isso. Eu vi uma pergunta, professor Ney, muito interessante, da querida Débora, a respeito. O mesmo raciocínio pode ser levado da plataforma digital para o Uber. Claro, o Uber nós ingressamos já também com recomendações, temos uma nota técnica a respeito do Uber, porque os veículos precisam ser higienizados. Nós temos que ter o motorista consciente do papel, que se o passageiro quiser sentar ao lado dele, no banco da frente, ele deve dizer, não, por favor, o senhor poderia... É verdade. É verdade. Mas nós estamos vendo na rua o trabalhador e o passageiro ao seu lado. Então, desrespeitando todas as regras do Ministério da Saúde, as orientações, as diretrizes, as tratativas, o que é o verdadeiro absurdo. Então, o Uber também precisa dar atenção. O Uber também tem todo um envolvimento aí, que existe uma necessidade de sensibilidade, porque é a dignidade do trabalho. Excelente. Olha, Gisele, nós estamos com os professores Sandoval, a Valena, Denis Verbicaro, Luma Scaff,
Eu já vi Todos, um também. grande abraço. Não sei se passou alguém que eu não vi, aí me perdoe, mas foram os que eu vi aqui passando. Vários alunos, né, do mestrado e do doutorado. Obrigado, queridos, pela presença de vocês aqui. Muito obrigada. E a Débora Gisele, continua, os custos não podem ficar só com o motorista. Ou Rodrigo melhor, Dias, com o motorista. O Rodrigo, querido é Rodrigo. verdade. Então, nós temos aí que observar qual é o papel dessa sociedade, o compartilhamento de custos, o sentido do que é parcerização. Por isso, a necessidade de acordos interinstitucionais, litisconsórcio entre as instituições, como nós estamos tendo ações civis públicas entre Ministério Público Federal, Ministério Isso é Público maravilhoso, Gisele. Isso aí é fenomenal. Ou seja, especialmente no tema do meio ambiente do trabalho, onde você vê uma transversalidade muito grande dos assuntos. Então, a tutela do equilíbrio do meio ambiente do trabalho vai servir de proteção para a tutela do equilíbrio do meio ambiente como um todo, muitas vezes do próprio meio ambiente natural. Né? Com Então, essa confluência de vontades numa ação civil pública assinada por uma tríade assim, MPF, MPE, MPT. Sensacional. Essa parcerização que é a tese do nosso professor Enoque, né? É sensacional. sensacional. E Isso eu tem ainda validade jurídica, né, professor Gisele? Isso tem plena validade jurídica, né? sim, sim, e vou adiante, adotando inclusive uma reflexão antiga do professor Alberto Camina Moreira, que se intimado, ou melhor, provocado, assim dizendo, um membro do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público do Trabalho, e se ele não fizer em prol do direito à saúde, em prol dos vulneráveis, se autorizaria excepcionalmente um membro de outro Ministério Público a ingressar na justiça que não lhe está afeta. Olha! Supletivamente. Polêmica, avançadíssima, mas completamente favorável, ainda mais Gisele. na pandemia. Imaginem, Ótimo. bastaria o nosso magistrado, o magistrado Ney, vamos supor, recebendo uma ação civil pública de um procurador da República, convoca o Ministério Público do Trabalho, ratifica essa ação, porque é muito cômodo você dizer, não é o membro do Ministério Público. O que é que diz o nosso Código de Processo Civil? Quando a ilegitimidade é para se extinguir no novo CPC ou é para se convocar quem é a parte legítima? Exatamente, perfeito, concordo. Cooperação. Cooperação é a ordem do dia. Nós estamos diante de pandemia. Gisele, e as discussões que envolvem pandemia, cenários complexos, elas têm a ver com ações coletivas. E a gente sabe que ações coletivas, a estruturação procedimental e processual delas é altamente flexível. Né? Então, o jogo, a dinâmica de um processo coletivo, ele é mais dúctil, é mais flexível, sabe? Então, eu concordo plenamente contigo. Essa fungibilidade, essa flexibilidade de atores, de procedimentos, a própria coisa julgada ela é diferente, né, Gisele? Então, é excelente, excelente. Eu concordo com essa tese. Perfeito, do princípio da economia processual. Eu não diria além da economia processual, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade. Economia processual, como disse também alguns aí. Vamos falar do que esse país precisa: conduta ética, boa-fé objetiva. Então, Gisele, se o membro do Ministério Público Federal ele aciona e não teve a resposta, por que ele não pode ingressar? Ou se do Ministério Público do Trabalho? Aproveitando esse momento, eu queria te instar a falar sobre um tema muito recente, tá? E que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, dessa confluência, essa intersecção temática, né, que envolve o meio ambiente. Ele é uma figura que a gente chama na doutrina de gestáltica, né, complexa, sistêmica. Então, por exemplo, eu soube em Marabá, houve um pronunciamento judicial no âmbito da Justiça Federal Comum de indeferimento
eu acho que da suspensão das atividades comerciais. Houve um pedido do MPF, A né, respeito para que as atividades comerciais elas fossem restringidas, porque lá não estavam restringidas, devido ao risco da pandemia e tudo, da capacidade do sistema de saúde daquele município ser muito precário, né? O juiz Perfeito. federal indeferiu. Aí veio o Ministério Público do Trabalho e postulou essa restrição da atividade comercial, né? Tu poderias falar um pouquinho dessa ação, que é muito curiosa e muito interessante, que foi julgada, liminar, pelo amigo Pedro Tupinambá, que está conosco aqui. Fala para a gente aí. Conosco, e eu gostaria de, primeiramente, dizer que os colegas de Marabá fizeram um estudo profundo. Érica Bechara, beijão, Érica. Isso, a Eriquinha. E o Omar também fez uma introdução aí a respeito da primazia do mérito, que é o artigo 4º do PPC, em primeiro lugar, primazia do mérito. Eu gostaria, a Ana Maria, a querida Aninha, gostaria de dizer que realmente essa ação foi um pouco inusitada, porque você poderia, de uma maneira fria, que nem uma lápide, dizer assim, está sepultada. Por quê? Eu estou trabalhando um decreto, isso se trata do prefeito, a competência não é da Justiça do Trabalho, fecha aqui a porta da Justiça do Trabalho e encaminha para a Justiça Federal, que já tinha sido provocada. Mas a ação, vejam só, meus caros, que interessante, o decreto ele se reporta à abertura do comércio. Comércio envolve usuários dentro de um sistema de saúde que, olhem como o nosso pacto federativo é complexo. Eu tenho união, Estado com a alta complexidade. Por que a alta complexidade no Estado? Porque é o gerente de toda a situação, ele que faz um gerenciamento da crise total do Estado, com todos os seus municípios. Por isso, a dificuldade do papel do governador ou governadora. Nós temos desse agente político e temos o município que recebe também. Por quê? Porque nós temos a receita compartilhada, e aí estamos com orçamento. O que é que acontece? Se o comércio todo está aberto, eu estou gerando um risco maior a quem? Aos trabalhadores da saúde, às atividades essenciais. O comércio varejista, ele tem que estar fechado. E por que ele tem que estar fechado? Para a tutela, para a proteção daqueles que constituem dentro do aspecto pandêmico, dessa curva de pandemia, que é ascendente. Até o momento estamos passando, lamentavelmente, nessa situação ascendente, para que nós tenhamos o isolamento, e o isolamento de todos, naquela discussão entre isolamento horizontal e isolamento vertical. Aí é o isolamento amplo, não apenas dos idosos, porque hoje eu participei de uma reunião nacional do grupo Covid, que faço parte, e já tem uma pesquisa feita por vários professores da Unicamp, da USP, da UFMG, e especialmente com os doentes em São Paulo, que o maior número de ocupação nos leitos de UTI está na faixa etária entre 20 a 40 anos. Então, aquela situação de dizer que Covid, coronavírus, está vinculado ao idoso, está vinculado àquele que tem mais de 60 anos e a doença de velho, o vírus acomete a quem é idoso. Acabou isso. Então, nós temos a questão, voltando, da ação. Esta ação civil pública, o decreto está para proteger aquele trabalhador da atividade essencial. Porque se eu sou médica e estou no transporte coletivo com 50 pessoas, eu, como profissional da saúde, estou com o risco duplicado ou triplicado de ser acometida da Covid. É verdade. E o município tem
1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de habitantes, seja lá a densidade que for, dentro do seu aspecto do município, ou apenas 100 mil, 200 mil pessoas, o número de profissionais dentro de uma população, de uma densidade populacional, vai conseguir atender, não vamos precisar de nenhum economista, a priori, que me desculpem se existe algum economista aí, ou se nós temos algum estatístico, nós não vamos precisar nem de um matemático, mas teremos a simples resposta, qual seja, não vai dar conta. Não dá. Ele vai restar doente. Se com o isolamento os profissionais da saúde estão adoecendo, imaginem sem o fechamento do comércio, sem a medida de proteção. Querem esquecer os profissionais da saúde? Vamos pensar nos profissionais que estão ali transportando o transporte coletivo. Isso. Vamos pensar no Uber. Vamos raciocinar nos trabalhadores do comércio que estão atendendo as pessoas. Vamos observar no supermercado que não para, que desde 6 horas da manhã ou de madrugada, com pessoas aflitas com a questão do vírus, nós temos aí essa questão. E olha aí a nossa querida amiga Ana, o prefeito disse que tem fechada por falta de médico. Imagine, se nós temos uma UPA aqui no estado do Pará fechada por falta de médico, imaginem o comércio funcionando sem nenhuma medida. Meu Deus, é uma loucura, é uma irresponsabilidade. É a total responsabilidade. E a teoria é a teoria da reparação integral. Nós temos que reparar dentro dessa responsabilidade. Nós estamos falando em 927, porque vai ser o trabalhador da saúde, vai ser o não trabalhador da saúde. Então, esse custo depois vai ser elevado para o próprio empresário. Agora... Porque nós vamos levar tudo isso para quem? Vai desaguar em quem? Na Previdência. Na questão Exatamente. Na doença. Agora, olha que interessante, né, Gisele? A construção da tese para essa ação civil pública lá de Marabá, o pessoal de Marabá, os procuradores estão de parabéns. Aliás, a Cindy Lou está aí também, eu acho que eu vi ela se manifestando. Com a ação... Então, é interessante porque o raciocínio foi simples, né, Gisele? Nós temos 40 mil profissionais da área do comércio. Vamos tirar essa tua reflexão do pessoal da área da saúde, foi perfeita. Mas vamos agregar a ela um outro elemento. 40 mil pessoas trabalhando na área da saúde. Vamos pegar aí que a infecção, no trânsito normal, as pessoas estão indo para o comércio normalmente, não há restrição alguma. Vamos imaginar que desse fluxo, devido à pandemia já ter exposição comunitária, né? Vamos imaginar aí que 2 mil trabalhadores adoeçam, desses 40. Vamos botar 1.000, José, 1.000 que adoeçam. Então vejam, fora todo o restante da sociedade, vamos pegar esse recorte, 1.000 trabalhadores adoeçam. Esses profissionais vão procurar a estrutura de saúde pública e privada. Se naquele município você tem uma estrutura de saúde de 5 leitos, 10 leitos, 50 leitos, ela não vai suportar. Claro que não. Então, o que acontece? Quando o Ministério Público do Trabalho pleiteia a suspensão ou a restrição das atividades de comércio, buscando tutelar o interesse do meio, a saúde e a segurança daqueles trabalhadores do comércio, é óbvio que ao proceder assim e ao conquistar essa tutela, não são apenas os trabalhadores do comércio e da área de saúde que serão os beneficiados. Será toda a sociedade daquele município. Na verdade, para todos. Isso é uma faceta do meio ambiente, né, Gisele? Esse caráter sistêmico. Por isso que a competência é nossa. É da Justiça do Trabalho mesmo, para esta construção aí. Eu queria dizer que o Aderson, ele discordou quanto à fala do estatístico. Eu não disse que não há necessidade da estatística. Não. É
o Ministério Público do Trabalho está com o envolvimento desse grupo Covid nacional com estatísticos. Nós temos a questão das curvas, inclusive de matemáticos, como o próprio Ministério da Saúde faz as projeções. Essas ações foram baseadas em projeções matemáticas, né? Isso, claro. Mas o que eu quis dizer é aqui, refletindo por alto em um dado aleatório. Se nós colocarmos o número de profissionais da saúde e o número dentro de uma densidade populacional, nós não vamos conseguir alcançar esse parâmetro, porque nós não temos toda uma rede de estrutura que tivesse sido raciocinada lá atrás, sem pandemia, como Sim. uma Alemanha, como a Finlândia. A Finlândia já tinha um estoque de máscaras, já tinha um estoque de álcool. Quer dizer, ainda nem se falava em pandemia e eles já tinham a noção da necessidade desses equipamentos de proteção. As estruturas que tem é insuficiente. Então, são situações que não conseguem apaziguar. Então, não é falar, ao contrário, a nossa fala é sempre de um diálogo de transversalidade, de estatísticos, de matemáticos, de médicos do trabalho, enfim, de todas as áreas. Que Agora, Gisele, existe uma situação muito delicada, né? Tu sabes que a Convenção 155 da OIT resguarda o direito ao trabalhador de grevar, de cruzar os braços, se ele se vê diante de uma situação de risco iminente e concreto à sua saúde e segurança. E nós temos visto diversos profissionais da área de saúde sem equipamentos, ou com equipamentos insuficientes, ou inadequados. Então fica numa situação muito difícil, porque ele tem o direito de cruzar os braços, mas, por outro lado, se o fizer, muitas pessoas vão sofrer. Né? Então, como é que fica a situação? Esse pessoal da área de saúde sem equipamento, Gisele, e as pessoas e as empresas dizem que não tem também dinheiro para conseguir agora, caiu renda, também a dificuldade de conquistar gel. Como é que está sendo feito isso aí? Isso. Nós estamos tentando solucionar. São questões hoje de trabalhar com protótipos. Nós conseguimos contactar a Universidade Federal do Pará para auxiliar em determinadas demandas, por exemplo, de álcool. Em protótipo de ventiladores, nós temos colegas da rede nacional, porque a gente hoje não pode contar com a questão de insumos provenientes, seja da China, seja da Coreia, que a gente sabe que uma hora vão faltar. É verdade. Problema internacional entre países, como nós tivemos a questão da França com os Estados Unidos, o valor de mercado, e o Brasil aí sem ter condições de suportar. Então, hoje existe uma abertura para todos esses projetos científicos, onde nós estamos tendo a participação desses profissionais, os infectologistas, epidemiologistas e, pasmem, até de robótica. Ótimo. Existem o respirador, né? Isso, esses projetos, um deles é até inusitado, é de um adolescente com menos de 18 anos que, estudando o papel da robótica, ele conseguiu já fazer um protótipo de respirador. Então, olha que maravilha. E você financiar aquele respirador em termos de, não é um profissional, é um adolescente, não interessa. Coloca uma equipe aí ao lado dele e desenvolve mais. Gisele, a situação... Pois não. A situação das empresas para auxiliarem, porque esse custo pode parecer hoje alto, mas é um custo para todos, que a gente vai sofrer a médio e longo prazo. Tem empresas, Gisele, tem empresas que estão mudando o seu processo produtivo e até os itens. Eles estão começando a produzir álcool em gel, né? Que fazia sabonete, fazia outras coisas para atender a esse, né? Paulo, inclusive, já pediram essa sensibilidade para vários empresários e têm conseguido. São Paulo, Rio,
Minas, nós tivemos uma colega em Natal, e aí a gente tem conseguido desenvolver um pouco mais. É a questão da sensibilidade. Por exemplo, em Pernambuco, falávamos ainda há pouco de plataforma digital, houve uma portaria do secretário de Saúde, uma costura, duas colegas nossas, procuradoras do trabalho, maravilhosa a iniciativa, tanto a Mariana quanto a Essa, elas conseguiram conscientizar de uma portaria para que sejam concedidos álcool gel, máscara para todos os entregadores de plataforma digital. E a portaria do secretário. Olha, que legal. No estado de Pernambuco. Então, Gisele, é um passo gigante. A gente conseguiu, sem ação, sem briga, foi costurando, demonstrando cientificamente. Excelente. E aí, Aderson, até se for necessária a estatística, com epidemiologista, com infectologista, a gente está contactando amigos, médicos, professores. É assim. Gisele, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho tem arrecadado valores, né, canalizado valores de ações civis públicas, né, de danos morais coletivos, na reparação dessas lesões meta-individuais e encaminhado para o combate à pandemia. Quanto que tu tens um valor? Quanto que já se arrecadou? Ou não? Valores, valor inclusive estadual. Nós fizemos os degraus. Então, nosso timoneiro, doutor Alberto Balazeiro, procurador-geral do trabalho, ele disse, vamos começar com a questão dialógica. Então, as notas técnicas internas, para poder municiar e auxiliar todos, porque estávamos realmente perdidos. A necessidade dessa transversalidade, vários profissionais envolvidos, aí alcançamos todo esse panorama internacional e nacional. Recomendamos, passamos ao Estado 2, observar o cumprimento e as respostas dessas recomendações. E aí fomos ao outro degrau. Havendo notícia de fato, havendo descumprimento, havendo qualquer resistência, qualquer dificuldade, sem nenhuma perspectiva de diálogo ou de um termo de compromisso para ajustar a conduta, aí começamos a judicializar. Mas quero fazer um recorte aqui. Já tínhamos TACs sendo executados e já tínhamos ações civis públicas em andamento. Ações coletivas, de modo geral, porque não me agrada mais o termo só ação civil pública. Ações coletivas, de modo geral. E aí, o que é que nós nos propusemos em não tendo sucesso nas recomendações e também nas mediações que eu queria fazer, então, que são importantíssimas e é uma linha forte hoje no Ministério Público do Trabalho, em função da própria legislação existente hoje, mais forte no Brasil. Aí nós fomos, nesses processos, com uma orientação tanto de Brasília, da nossa administração superior, e quando eu falo já o órgão colegiado mesmo, né? Conselho Superior com a chefia, e do CNMP, que todos os valores fossem canalizados para a pandemia. Então, hoje, qualquer valor, fosse um processo mais antigo em andamento, for um processo, seja um processo novo, obviamente, né? Nós temos a reversão de valores. E nós já conseguimos, no final, hoje, o destinatômetro, que ficou esse o termo, ficou até um pouco grande, mas não, destinatômetro. O destinatômetro está em, hoje, 20 de abril de 2020, em quase 183 milhões. Excelente. 83 milhões. Canalizados para o quê? Oi? Canalizados para o quê? Canalizados para quê? Existem fundos estaduais de saúde, costuras de convênios, acordos de cooperação com os governadores e os seus secretários, que não são a título perdido, possuem cláusula de fiscalização pelo próprio Ministério Público do Trabalho e parceiros, e devem ser revertidos para
hospitais de campanha, compra de insumos, pesquisas científicas, até máscaras. Nós conseguimos um colega que até estava na Globo News, não sei se participar dessa reportagem que houve na Globo News. Nós tivemos o colega Gustavo, eu ia dizer Guga, que aí ele é conhecido por Guga. Gustavo, até com a máscara dele confeccionada, que aí nós estamos fazendo uma campanha também para que todos saiam de casa se tiverem necessidade com as suas máscaras de tecido. E aí estamos recomendando, de acordo com o Ministério da Saúde, e entregamos lá o Gustavo pessoalmente com a sua máscara de tecido, que foi fruto de uma dessas costuras. Um projeto social a todos aqueles que estão em situação de risco, que, por exemplo, em São Paulo nós temos a Cracolândia, nós temos o problema do crack. Então, N as situações que a gente se envolve até dos projetos sociais. Então, ou esses fundos estaduais, ou município mesmo, para aquele município que não vai ser atendido na ponta pelo Estado, e nós temos feito essas costuras. Aí tudo, repito, fiscalizado e amarrado pelo Ministério Público do Trabalho. Excelente, excelente. Já fomos contactados, que a professora Valena estava aí na live, eu acredito que ainda esteja, que a universidade também precisa, por causa do nosso Barros Barreto, enfim, os nossos hospitais vinculados à instituição federal, podemos, mas desde que seja uma conta específica para que nós tenhamos condições de verificar, supervisionar, fiscalizar. Regionalmente, ou melhor, o estado do Pará, até para os que estão curiosos para saber, nós já conseguimos arrecadar quase 2 milhões de reais. Olha, que maravilha. Parceria da Justiça do Trabalho. E excelente. tivemos 216 mil reais com o magistrado Arley Leopoldo, maravilhosa atuação. Tivemos em Santarém 500 mil reais, tivemos em Belém 200 mil reais e assim vai. Não importa a quantia, se vamos ter 2 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, o que importa é conseguir reverter e tentar caminhar. Querida, nós já estamos quase encerrando aqui, porque quando dá 1 hora, Gisele, ele nos derruba, né? Sim, sim. Então, nós já estamos aqui na minha contagem, faltam alguns minutos. Vamos conversando aqui, mas se cair, eu não queria deixar aqui de registrar meu agradecimento, tá? Não só pela tua inteligência, simpatia, sensibilidade. Parabéns ao Ministério Público do Trabalho, né? Que faz uma atuação excepcional. O Hugo, muito incrível, que ingressou, inclusive, com uma ação como advogado, como cidadão maravilhosa, quer dizer, é esse movimento de todos nós, não só do Ministério Público do Trabalho, do seu trabalho, mas também do cidadão, de um exercício de todos nós de cidadania. E aí temos que tentar cumprir aí essa nossa missão e esse nosso papel. Eu acho que isso é muito importante. Então, a ideia do Ministério Público do Trabalho é conseguir um diálogo. Nós tivemos até hoje, se já me permite, o amigo Ney, de manhã conversando sobre um ofício de uma determinada associação que é vinculada aos frigoríficos. E aí, quando falamos em frigoríficos, pensamos logo nos grandes, né? E dizendo que o Ministério Público do Trabalho quer inviabilizar o setor de maneira alguma. Ninguém quer acabar com o consumo da carne ou do frango, de jeito algum. Nós queremos o quê? Aquela situação que despertou um colega atuar em Santa Catarina é porque houve transmissão comunitária dentro do frigorífico. Como é que continuar com uma transmissão comunitária dentro de um frigorífico? É verdade. Eu quero que já ficarem lá congelados os trabalhadores?
eu estou gerando o absurdo mesmo da reflexão. É isso que a gente quer? É isso que a gente pretende? Já deixa o trabalhador, então, aí, não precisa nem de real e de câmaras. O assunto é muito grave. Meu Deus. Realmente. Realmente. Uma situação Então, diante calamitosa, né? o pior, que a associação provocou o Supremo Tribunal Federal para manchar a Justiça do Trabalho, para manchar o Ministério do Trabalho. Então, muito triste. O nosso nobre Procurador-Geral do Trabalho em nenhum momento quis acionar a associação ou, enfim, a imprensa. Ao contrário, a nossa ideia foi chamar a associação, conversar, explicar e tentar o diálogo. Como conseguimos? E aí foi muito bonito que se começou torto, terminou de uma maneira feliz. Bacana. E Que eles ótimo. entenderam a ideia do Ministério Público do Trabalho. E se precisamos ajuizar 30, 40 ações civis públicas até agora no Brasil, é porque chega a um ponto insustentável. E aí a gente tem que atuar dentro da técnica e do direito. Não tem jeito. Amiga, eu queria agradecer, queria te dar a oportunidade para você fazer as considerações finais, tudo. E, mais uma vez, publicamente registrar aqui a excelência do teu trabalho, Gisele. Você traduz o que há de melhor, de profissionalismo, como procuradora, como professora, e já disse, repito, também como amiga, né? Os laços de fraternidade que a gente tem. Gisele foi da minha banca de mestrado. Me Verdade. bateu que só, chorava. Tu lembra, né? Que maravilha. Então, um carinho enorme que eu tenho por ti, viu? És uma inspiração para todos nós, viu? Você é a nossa musa do processo civil, do Ministério Público do Trabalho. Parabéns, querida, viu? Fica com a palavra aí para você se despedir. As considerações finais. Primeiro, eu adorei o espaço, acho que eu vou continuar, acho que a gente precisa dessa transparência, da publicidade, que a ideia da chefia é a ideia do Ministério Público do Trabalho como um todo. Não importa se é a Gisele, se é a Cindy, se é o Gustavo, se é a Alice, se é a Silvia, a Cíntia, o que interessa é o Ministério Público do Trabalho. Mas aí alguém tem que colocar a carinha aqui no vídeo e dizer o que é o Ministério Público do Trabalho, para o que ele veio e o que é que a gente tem conseguido fazer. Diante desse cenário de caos, de dificuldade, às vezes, de comunicação, sobre o que representa o trabalhador para a sociedade brasileira como um todo, a gente precisa ter essa voz, essa força e partir para o diálogo. Só quando a porta do diálogo, da mediação, nós temos conversado muito isso na Nacional, e aí o Alex estava aí com a gente na mediação, quando a mediação ela não tem sucesso. Botar 1 minuto. A gente tenta outras providências. Então, é como ser mesmo. Eu acho que é o direito à saúde, mais do que o direito à saúde, o direito à vida. Quantos já não foram atingidos, quantos já não morreram e quantos virão a morrer. Se a gente conseguir uma vida, já valeu a pena. É verdade. O ganho já foi, sem sombra de dúvida. E eu não quero, como Gisele, membro do Ministério Público, dizer o seguinte: passar e não ter deixado nenhuma pegada, nenhum pezinho aí de ter lutado para que a gente tenha um cenário melhor e um pós-pandemia feliz, todo mundo se abraçando. Amém. Muito professor Ney, tenho meu abraço, querido amigo Ney, por tudo, tudo, tudo. Eu espero e fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, vai lá no @Insta Gisele Góes. Isso. Tá? E o do Ministério Público, né, Gisele? @MPT, PA Amapá. Eu agora estou meio que assessora de imprensa, também estou dando um abraço. Nem sempre a gente é tão feliz com a imprensa, ela às vezes não quer colocar nossas notícias, elas às vezes incomodam, mas eu espero que a gente consiga um canal melhor, porque é um canal para a sociedade. Obrigada, tá doutora Luciana, Hugo, e quem nos assistiu aí, um beijo.
Obrigado, Beijo pessoal. grande, E vai ficar Ney. Obrigada gravado, por viu, tudo. Gisele? Vai ficar gravado aqui a live, tá? Beijão. Tchau, pessoal. Boa tarde para todos. Obrigada.